Hello everybody! Começando agora a aula em ritmo de inglês, tá? Não é bem o meu forte, mas enfim, para a gente poder iniciar o nosso estudo de função modular, galera, tá? Voltando para o nosso módulo de funções reais, particularmente por falar em módulo, vamos abordar nessa aula módulo de um número real. O que é o módulo de um número real? Eu vou chamar de módulo ou valor absoluto de um número real, x, tá? E vou indicar isso por duas barrinhas verticais e o x entre elas. Isso será definido da seguinte maneira. Será indicado por módulo de x, toda vez que colocar o x, um número entre essas duas barrinhas, módulo, será exatamente o próprio valor x, se esse valor for maior ou igual a zero, ou será menos x, se esse valor for menor do que zero. Menos x significa oposto desse valor x, beleza? Inclusive eu trouxe ele nesse formato aqui, com essa chave grande, tá? Para indicar duas sentenças. Porque a função modular nós vamos mais à frente, nas nossas aulas, associar a função de várias sentenças. Tá com dúvida do que é a função de várias sentenças? A gente vai ver mais à frente. Fique tranquilo, tá? Se liga. Então, o módulo de um número real será ele, se esse número for um número positivo ou nulo. A leitura é importante, galera, se liga. Ou será o oposto dele, se esse valor for menor do que zero, ou seja, negativo. Por exemplo, galera, eu posso ter módulo de menos 3, módulo de 5, módulo de 7 terços, módulo de menos raiz de 2, tá? Aqui são alguns exemplos numéricos, módulo de 0, módulo de menos 7 e módulo de 3,2. Pronto. Quais são as nossas respectivas respostas? Só para a gente conhecer o que é módulo, tá? Essa aula é importantíssima, porque para estudar a função modular, tem que saber o que é um módulo, beleza? Se liga. Módulo de menos 3, pela definição. O meu x aqui funciona como esse menos 3. Então, como o x se enquadra nessa situação, é um número menor do que zero, desculpe, do que zero, eu vou considerar o oposto dele, ou seja, menos esse valor. Então, módulo de menos 3 é o oposto de menos 3, ou seja, 3. Tá? Módulo de 5. O x é o 5. Então, 5 é um número maior ou igual a zero. Caso o número seja maior ou igual a zero, o módulo é exatamente o valor que está no conteúdo dele. Ou seja, módulo de 5 é 5. Tá? Continuando, de forma mais rápida, módulo de 7 terços. Enquadra-se na primeira sentença, tá? Então vai dar 7 terços, porque 7 terços é um número maior do que zero, tá? Módulo de 0, maior ou igual a zero, é o próprio conteúdo do módulo, ou seja, zero. Módulo de menos raiz de 2. Menos raiz de 2 é um número negativo. Eu vou considerar o quê? O oposto desse valor. Qual é o oposto de menos raiz de 2? Mais raiz de 2, ou só raiz de 2, beleza? Módulo de menos 7, também enquadra nesse aspecto, é 7. Módulo de 3,2, 3,2. Na prática, o que será módulo diretamente de um número real qualquer? Simplesmente vai admitir apenas respostas positivas. Eu considerarei o valor absoluto, sem sinal, tá? A gente vai ver agora a ideia geométrica do módulo. Fica aí. Então, queridos, módulo. Continuando, a gente acabou de ver a definição. Agora vamos entender geometricamente o que é que significa o módulo de um número real. Se eu considerar uma reta real, tá? Não está muito reta, mas aqui é uma reta real. A gente tem nessa reta valores positivos acima do zero e valores negativos abaixo do zero, indo para menos, para mais infinito. Por exemplo, entre 0 e 1 eu tenho infinitos números,
eu tenho raiz de 2, eu tenho... Vocês sabem, inclusive, marcar raiz de 2 na reta real, não precisa ser perfeito. Raiz de 2 vale 1 um pouco, então está entre 1 e 2. É muito importante isso. Tem pessoas que se confundem em certas marcações. Por exemplo, tem pessoas que se confundem em marcar 0,11. Não conseguem enxergar que está entre 0 e 1. Se tem essa confusão, dá uma olhadinha lá no ensino fundamental, tá? Para saber marcar direitinho os valores na reta. Ok? Mas enfim, o que é que significa módulo de um número real, tá? Geometricamente falando. Quando eu considero módulo de 3 igual a 3, como a gente acabou de ver, e módulo de menos 3 também igual a 3, porque o módulo sempre resulta em valores positivos, eu estou dizendo geometricamente o seguinte: o 3 está nessa posição na reta, o menos 3 está nessa posição na reta. Eles são simétricos em relação a o zero, tá? Na reta. O que é que significa simetria? Que tem a mesma distância. Qual é a distância, tá? Desse 3 para o zero? 3. Qual é a distância do menos 3 para o zero? 3. Então, o módulo nada mais é geometricamente que a distância de determinado valor real até a origem. Então, se o valor for positivo, a distância ainda é positiva. Se o valor for negativo, a distância é o quê? Positiva, porque é distância, tá? Por exemplo, se eu tenho menos 10 e 10, a distância de menos 10 e de 10 para o zero, né, para a origem da reta, por assim dizer, tá? É 10, ok? E para qualquer outro par de números simétricos, esses números aqui são números simétricos ou opostos, por isso que é chamado de simétrico. Os opostos são simétricos. Simétricos em relação ao quê? A o zero da reta, tá? Pensando numa simetria na reta real, ok? Se liga. Então, basicamente, se eu tenho um valor x e um valor oposto, menos x, ou simétrico, significa o seguinte, que a distância desse valor até a origem é x, assim como aqui também é x, tá? A distância. Então, módulo nada mais é que a distância. Então, quando eu considero a distância de um número negativo até o zero, na reta real, eu estou considerando o oposto desse número, porque 3 é o oposto de menos 3, beleza? Só para deixar bem claro o que é módulo, que agora a gente vai para a parte algébrica, de análise de módulos, tá? Se eu me deparo com essa situação, módulo de x menos 1, tá? Se eu quisesse escrever os formatos dessa expressão de tal forma que os resultados sempre permaneçam positivos. Eu tenho um módulo de x menos 1, tá? Por exemplo, se x fosse 7, quem seria módulo de x menos 1? 7 menos 1, que dá módulo de 6, ou seja, 6. Se x fosse menos 3, quem é o módulo? É menos 3 menos 1, portanto, será módulo de menos 4, daí temos 4, tá? Em alguns momentos, o meu módulo, a depender do valor que eu atribuo a x, se torna positivo. Em outros momentos, o meu módulo, a depender também do valor que eu jogo em x, se torna negativo. No momento que se tornar positivo, eu pegarei o próprio valor. No momento que se tornar negativo, eu pegarei o oposto do valor. Porque isso vem da definição de módulo, que é que a gente acabou de ver. Módulo de alguém será o quê? É importante essa leitura. Será esse alguém, será esse número, se esse valor for maior ou igual a zero, ou, galera, será o oposto desse alguém, será menos x, porque o pessoal prefere gravar isso aqui, x e menos x, mas não entende o que é menos x. É o oposto desse valor. Se esse valor for o quê? Menor do que zero, negativo. Se liga, tá? Por exemplo, se eu quisesse pensar em todos os números que eu jogaria aqui e que eu precisaria considerar o oposto, de onde vêm esses números, de que intervalo vêm esses números? Porque aqui é fácil, módulo de x. Se o x for positivo, porque só tem o x aqui, mas aqui eu tenho a expressão x menos 1, tá? Quando é que x menos 1 resulta valores
positivos, x menos 1 será exatamente ao próprio x menos 1, para retirar do módulo esse próprio valor, se esse conteúdo for um conteúdo maior do que zero, beleza? Módulo de alguma coisa, aqui é alguma coisa. É como se eu tivesse isso, módulo de coração, tá? Será o próprio coração se coração for maior ou igual a zero. Não precisa ser x, tá? Pode ser um coração, pode ser qualquer conteúdo nesse módulo. Ou será o oposto desse coração se esse coração for algo que negativo. Então, é o oposto. Módulo do amor será o próprio amor se o amor for positivo. Módulo do amor será o oposto do amor se o amor for negativo. Tá? Se liga. Olha só. Então vamos pensar que aqui é o amor, que aqui é o coração. O módulo de x menos 1 é ele mesmo, é x menos 1, se x menos 1 for maior do que zero. Ou o módulo de x menos 1 será o quê? O oposto de x menos 1. Como aqui uma expressão, oposto de x menos 1 menos o x menos 1. Aí eu coloquei o x menos 1 entre parênteses. Se x menos 1, assim, aqui ó, x menos 1 maior ou igual a zero, que a gente tem que obedecer a definição de módulo, tá? A primeira sentença será positiva, será igual, na verdade, igual ao conteúdo do módulo, se esse valor dentro do módulo for algo positivo ou nulo, pela definição. Ou será o oposto desse valor, tá? Enxergue x menos 1 como um valor, porque é um valor, é uma expressão algébrica. Se torna valor no momento que eu jogo, né, valores de x, tá? Se torna valor numérico. Então, será o oposto disso se x for menor do que zero. Então, repetindo, módulo de alguém será esse alguém mesmo, sem mudar sinal, se esse alguém for maior ou igual a zero. Mesma leitura. Módulo de alguém será o oposto desse alguém, menos esse alguém, se esse alguém, tá, for menor do que zero. Arrumando isso daqui, galera, o que é que eu tenho? Que módulo de x menos 1 pode ser escrito como x menos 1. Arrumando isso daqui, eu vou dizer o seguinte. Como x menos 1 é maior ou igual a zero, eu tenho uma inequação do primeiro grau. Vocês já estudaram isso nas outras aulas. Se x menos 1 é maior ou igual a zero, x é maior ou igual a 1. Tá? Então, isso aqui eu também posso arrumar e até escrever assim, ó, menos x mais 1. Eu estou fazendo a distributiva do sinal, tá? A distribuição. De novo, x menos 1 menor do que 0, então x menor do que 1. Vamos ver se bate. Olha só, como exemplo, eu tinha iniciado o seguinte. Se eu jogar x igual a 7, que é um valor maior do que 1, o módulo dentro será algo positivo. Como será algo positivo, eu só respondo como repetindo isso. Como deu 6, eu repito 6. Se eu jogar um valor, joguei x igual a menos 3. X igual a menos 3 não é um valor maior do que 1, é um valor menor do que 1. Se é um valor menor do que 1 que eu jogo no lugar do x, esse conteúdo resulta em quanto? Em menos 4, um conteúdo negativo. Se der um conteúdo negativo, eu não vou repetir esse conteúdo. Eu vou considerar o oposto desse conteúdo. O conteúdo era menos 4, o oposto é 4. Tá? Vou fazer mais umas expressões. Fica aí. Então, povo, se eu considerar, por exemplo, o módulo de x mais 3. Bom, o módulo de x mais 3, como está em módulo, sempre o resultado será positivo, independente do valor que eu jogue em x. Mas, quando é que eu vou considerar o oposto desse valor ou o próprio valor x mais 3? Eu vou montar, né, eu vou utilizar a definição de módulo para estabelecer isso. Módulo de x mais 3, pela definição, isso será igual ao próprio conteúdo, ou seja, igual ao próprio x mais 3, se esse x mais 3 for o quê? Maior ou igual a zero. Tá? Primeira sentença, positiva ou nula. Ou o conteúdo será o oposto disso
menos x mais 3 entre parênteses, o oposto desse resultado, se x mais 3 for o quê? Menor do que zero, galera. Se liga. Arrumando isso aqui, o que é que eu tenho? Que módulo de x mais 3 será igual ao quê? O próprio x mais 3, resolvendo como uma inequação do primeiro grau, porque será x mais 3 se x for maior ou igual a menos 3, tá? Será o oposto disso, ou seja, menos x menos 3. Eu não preciso distribuir não, mas eu estou distribuindo, né? Só para deixar mais bonitinho. Se x for menor do que menos 3, tá? Na prática fica fácil. Ou seja, se eu jogar valores aqui dentro do módulo que forem maiores do que menos 3, o conteúdo sempre será positivo. Portanto, o resultado do módulo é o próprio conteúdo. Por isso que fica x mais 3. É o próprio conteúdo. Leitura, leitura. Agora, se eu jogar valores aqui menores do que menos 3, por exemplo, menos 4. Se eu jogasse menos 4, daria menos 1. O módulo de menos 1 é 1. Então, eu não vou considerar mais o próprio conteúdo. Eu vou considerar o oposto do conteúdo. Eu vou pegar, se for menos 1, vai ser 1. Se eu jogar menos 5, vai dar menos 2. Módulo de menos 2 é 2. Então, eu pego o oposto do conteúdo. É só para leitura, para você saber desenvolver. Se eu tenho, por exemplo, vamos treinar bem essa ideia. Módulo de x menos 2x menos 5. Esse piloto não está muito bonitinho, não. Vou escrever de azul. Ah, não, outro preto aqui na minha mão. Estou confuso. Se liga. Módulo de 2x menos 5. A expressão só fez aumentar um pouquinho, mas eu posso trabalhar do mesmo jeito. Eu posso trabalhar com qualquer expressão algébrica dentro do módulo. Eu posso trabalhar com um log, eu posso trabalhar com uma função de segundo grau, tá? A gente vai ver isso mais à frente. Se liga. Módulo disso aqui será exatamente esse conteúdo se esse conteúdo for algo maior ou igual a zero. Ou será o oposto desse conteúdo se esse conteúdo for o quê? Menor do que zero. Beleza? Enfim, arrumando isso aqui bonitinho, módulo de 2x menos 5 será exatamente 2x menos 5, o próprio valor de dentro, resolvendo essa inequação do primeiro grau, ó, resolver ela aqui em cima bonitinha. 2x menos 5 maior ou igual a zero. Para a gente fazer, né? A gente faz nas aulas anteriores. Fez x é maior ou igual a 5, então 2x é maior ou igual a 5, x é maior ou igual a 5 sobre 2. Então, eu estou dizendo o seguinte, esse resultado daqui, esse módulo dessa expressão, será a própria expressão se x for maior ou igual a 5 meios, tá? Na prática, aqui será o quê? Será o oposto disso, ou seja, menos 2x mais 5, que eu vou mudar o sinal de ambos, que é o oposto, fazer a distribuição do sinal, se x for menor do que 5 meios. É resolver a mesma equação, porém com o sinal em outra posição, tá? Se liga. E aí vai, eu posso ter várias combinações. Eu poderia ter, por exemplo, se eu pedisse, escreva sem módulo essa expressão x mais 5. Módulo de x mais menos 7 mais módulo de x mais 5. Vixe, como é que eu vou proceder com essa situação? Bom, separadamente eu sei obter cada módulo, né? Como? Módulo de x menos 7 pode ser escrito como o próprio x menos 7 se x for maior ou igual a 7. Já vou dar um pulinho maior, tá? É o mesmo que eu fiz aqui, só que eu já estou botando arrumado. Vocês já conseguem perceber? Fácil. É só você pensar nisso aqui e resolver isso como a inequação maior ou igual ou menor ou igual, tá? Quando eu resolvo como a inequação tanto maior ou igual quanto menor ou igual, se for maior ou igual vai dar x maior ou igual a 7. Então, repare, se eu boto valores maiores do que 7 vai dar positivo. Então será o próprio valor. Agora,
será o oposto, ou seja, menos x mais 7 é o oposto disso, o oposto desse, se x for menor do que 7. Tá? Do mesmo jeito, vou fazer aqui embaixo. Módulo de x mais 5 será o quê? Será o próprio x mais 5, se x maior ou igual a menos 5, porque quando eu botar aqui, por exemplo, menos 4, que é maior do que menos 5, vai dar 1, vai dar positivo, tá? Então, para valores maiores ou iguais a menos 5, o conteúdo é positivo, então é só tirar o conteúdo do módulo, tá? Módulo do número positivo ainda é positivo. O módulo é sempre positivo, tá? Então, porque módulo representa uma distância geometricamente, como acabamos de ver. Módulo de x mais 5 é o que? Menos x menos 5. É o oposto disso, se isso for o quê? Menor ou igual a menos 5. Só fiz de mais rapidinho, né? Mas é só você pensar como aí na equação. É ele mesmo, se ele for maior ou igual a zero, aí você resolve aí na equação, que vai dar isso, ou menor do que zero, que vai dar isso aqui, resolvendo na equação. Mas o que é que eu quero? Eu quero juntar essas possibilidades. Eu quero somar os dois módulos. Mas como é que eu somo um módulo? Eu não posso somar módulo, tá? Módulo de A mais B não é módulo de A mais B sempre. Não tem essa propriedade. Depois eu vou até falar dessas propriedades, tá? Enfim. Se liga. Eu tenho que pensar nas possibilidades, tá? O que acontece? Módulo disso será isso. Então eu posso colocar essa expressão aqui. Quando os valores forem maiores ou iguais a 7, tá? Porém, será o oposto, ou seja, será esse resultado, se os valores forem menores do que 7. Vixe, só que eu não posso colocar os valores desse e não pensar ao mesmo tempo nos valores desse, porque eu estou querendo somar essa expressão com essa. Se liga. Então eu tenho que ver uma possibilidade de interseção entre esses intervalos. Fica aí que eu vou apagar essa parte aqui para a gente analisar melhor. Então, queridos, voltando aqui para analisar melhor o que a gente está vendo aqui no exemplo da soma desses dois módulos, quais são as possibilidades quando eu somar essas duas expressões em módulo, tá? A gente viu as expressões separadas, agora eu quero somar as expressões em módulo, tá? Então, separadamente, cada módulo aberto, né, transformando-se no seu resultado positivo, gera isso ou isso, tá? Aí eu vou ter que ler. A gente aprendeu já a ler isso aqui. Se liga. Será positivo esse módulo se os valores do x forem maiores ou iguais a 7. Beleza. Se os valores do x são maiores ou iguais a 7, também são maiores ou iguais a menos 5. Concorda? Sim. Por quê? Se o número é maior do que 7, é maior do que menos 5. Beleza? Então eu posso pensar o seguinte. A minha expressão x menos 7 em módulo mais x mais 5 em módulo será igual ao seguinte. Será igual a somar x menos 7, tá? Com x mais 5. O módulo de x menos 7 vira x menos 7. E o módulo de x mais 5 vira x mais 5. Se o meu x for maior ou igual a 7. Porque se o meu x for maior ou igual a 7, ele também é maior ou igual a menos 5. Tá? E se ele é maior do que menos 5, o módulo disso dá x mais 5. Beleza? Aí eu continuo. Qual é a outra possibilidade? Se for menor do que 7, né, porque eu estou trabalhando com maior. Se for menor do que 7, o que acontece? Esse módulo não é mais essa expressão, é o oposto dela. É menos x mais 7. Mas se for menor do que menos 7, ainda podem ter resultados maiores do que menos 5. Então eu vou interpretar o seguinte. Se os meus resultados de x forem menores do que menos 7, mas ainda maiores ou iguais a menos 5, eu coloco o menor e o maior, tá?
Se os meus resultados forem menores do que 7, porém ainda maiores do que menos 5, tá? Porque eu tenho números menores do que 7 que ainda são maiores do que menos 5, a minha expressão será o quê? Esse módulo passa a ter como resultado menos x mais 7. E esse módulo ainda tem como resultado x mais 5. Por quê? Porque os valores ainda são maiores do que menos 5. Eu somo com o resultado do módulo, que ainda é x mais 5. E tem uma terceira possibilidade. Qual é a terceira possibilidade? Eu já vi valores maiores do que 7. Eu peguei valores que são menores do que 7, porém são maiores do que menos 5. E agora, por fim, eu vou pegar os valores menores do que menos 5. Se são menores do que menos 5, ainda são menores do que 7. Tá? E eu leio todas as minhas possibilidades. X menor do que menos 5. Tá? Se eu considerar valores menores do que eu estou juntando esses dois módulos, então eu tenho que juntar esses intervalos. Assim, ó. Eu tenho valores, vou botar o 7 aqui, e vou botar o menos 5 aqui, para a gente interpretar melhor. Tá? O que é que acontece? Nessa zona aqui, o meu módulo é x menos 7. Assim pode ajudá-los melhor. Nessa zona aqui, maior do que 7, o meu módulo é x menos 7. Nessa zona daqui, o meu módulo é menos x mais 7, se for menor do que 7. Então, aqui também é menos x mais 7. Tá? Nesse momento aqui, acima do menos 5, o módulo de cá é x mais 5. Então, será x mais 5. Para valores menores do que menos 5, será menos x menos 5. Tá? É melhor até você colocar assim que você visualiza, do que ler. Né? Se bem que aqui você também está lendo, ok? Porém, você está lendo acompanhando de um registro gráfico, né? De um intervalo, ok? Valor maior do que 7, o resultado é esse. Valor menor do que 7, o resultado é esse. É porque eu tenho que comparar um com o outro. Que nem a gente faz nas soluções das inequações, beleza? Se liga. Então, para valores maiores do que 7, a minha expressão é essa com essa. Para valores entre menos 5 e 7, a minha expressão é o quê? Essa com essa, como a gente colocou aqui. E para valores menores do que menos 5, que são as possibilidades que eu tenho ao comparar esses intervalos, o que é que acontece? Módulo desse é menos x mais 7, somado com o oposto desse, ou seja, somado vai dar menos x menos 5. Tá? Portanto, o resultado, fiz apertadinho, não vou escrever de novo não, tá? Vai ser entre chaves, escrito, não vou escrever essa expressão de novo. Será entre chaves o que? X mais x. 2x menos 2, se x maior ou igual a 7. Ou será apenas o valor 12, independendo de x, não dependendo de x, se x for um número maior ou igual a 5 e menor do que 7, ou menos x menos 2x mais 2, se x for um número menor do que menos 5. Beleza? Eu vou parar essa aula aqui, que ela ficou um pouco extensa. Próxima aula ainda volto com a definição de módulo, para a gente fazer mais alguns exemplos para compreendermos melhor. Valeu! Curte, compartilha. Se não se inscreveu, se inscreve e até a próxima. Abração!